profeta Isaías profetizou algo que ia se cumprir e realmente se cumpriu. Jesus, quando esteve aqui, veja o que ele fala para João Batista. João Batista, coincidentemente, era primo de Jesus. E ele veio preparar o caminho literalmente, porque eles nasceram na mesma época. Na época que Maria e Isabel, mãe de João Batista, estavam grávidas, as duas grávidas, se encontraram. E existe uma narrativa, um episódio de que o filho João Batista, quando estava no ventre de sua mãe, remexeu quando Maria entra na casa de Isabel, porque desde o ventre João Batista já reconhecia o poder de Deus no ventre de Maria. Veja, João Batista, ao batizar Jesus, diz assim, ó: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Por quê? Como eu estava falando, desde o ventre, João, ele teve uma vida separada, ele era um profeta. E a vida inteira dele, ele pregou a respeito de um homem que viria e seria o instrumento de salvação e de redenção da humanidade. Quando Jesus aparece na frente de João, para ser batizado por João, João reconhece, por ser profeta, que ele era de quem ele estava anunciando a vida inteira dele no deserto. E ele fala: eu que preciso ser batizado por ti. Eu sei quem é você, eu sei o poder que você carrega, eu sei a obra que você vai fazer. E tu vens a mim. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Preste atenção. Naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito Santo descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Por que esse episódio é tão importante? Porque Jesus estava ali como homem e precisou ser batizado como homem. Embora o profeta Isaías profetizou que ele não ia pecar, e a Bíblia no Novo Testamento dê relatos de que Jesus não pecou, por isso que ele pôde cumprir a redenção no corpo dele, através do corpo dele, entregue por mim, por você. Como se deu isso? Um pouquinho mais para frente a gente vê isso. Ali Jesus precisava ser batizado como eu e você precisamos. Porque o batismo, ele tem um simbolismo que nós vamos ver mais para frente. E ao descer sobre ele o Espírito Santo, Jesus já não era cheio do Espírito Santo? Sim, mas ele recebeu uma unção sobre ele. É um plus da parte de Deus, é um poder da parte de Deus, para ele viver como homem o ministério espiritual que ele tinha na terra. Dali por diante, a Bíblia diz que ele começou a pregar. Dali por diante, ele começou a exercer o ministério dele. Foi dali por diante. Então, Jesus é o nosso exemplo de como começar a vida espiritual. Da onde começam as coisas? E nós vemos que as coisas espirituais, e nós vemos que Jesus passou pelo batismo. O batismo, ele tem o seu simbolismo, que é de sepultamento, e nós vamos ler sobre isso, porque ele precisava manifestar na carne dele a nova vida. E ele recebeu um plus da parte do céu, um poder para começar o ministério dele em poder e na total dependência de Deus. Agora veja o que Paulo vai falar para nós. Vemos o profeta Isaías no cumprimento da justiça, o profeta Isaías profetizando, o próprio Jesus falando: é necessário que eu cumpra toda a justiça. Olha o que Paulo fala para nós.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Ele estava como homem, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, do 5 ao 11. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. A continuação desse entendimento em Tiago 1, do 17 ao 20. Veja, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que isso tem a ver, Meli? Veja, eu já estou trazendo o princípio prático de como vemos a justiça se cumprir. Quando eu olho para Jesus e vejo que ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E ele clamou por nós. A Bíblia diz, nós vimos em Isaías que foi pesado o castigo sobre ele. E qual é a parte prática? Para mim e para você andarmos em justiça e entendermos um pouco da justiça, seja pronto para se calar, pronto para ouvir. Fique com a sua boca fechada. Não seja rápido para reivindicar os seus direitos. Não seja rápido para reivindicar os seus direitos. Principalmente quando você é movido pela ira. Porque a Bíblia está falando aqui que para você ver a justiça de Deus na sua vida, você precisa anular a sua ira. Como eu faço isso? Me identificando com Cristo. Essa justiça é revelada no Evangelho de Cristo. Veja o que Paulo vai falar a respeito disso. Não me envergonho do Evangelho, no livro de Romanos, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele não está falando de uma denominação específica, de um segmento específico, de uma religião específica. Ele está falando abertamente. Eu não tenho vergonha desse evangelho, porque esse evangelho é para qualquer pessoa, mas ele é o poder de Deus. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque Jesus veio inserido para o povo judeu. Depois do grego. Ou seja, primeiro para os judeus, mas depois de todo aquele que crê. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você pode não acreditar em nada do que eu estou falando, desprezar, achar cansativo. Mas se você colocar um pouquinho do seu interesse nesses ensinos, do princípio ao fim, a Bíblia diz que a vida do justo é pela fé. E se você quer experimentar o céu na terra, estude, leia, medite, busque compreensão na justiça de Deus ao meu e ao seu favor. Em Romanos 3, do 20 ao 24, existe um versículo muito famoso, que é o 23. Vamos ler o contexto deste versículo,
que as pessoas usam esse versículo, essa passagem de Romanos, justamente no lugar que mostra a justiça de Deus, para dizer que não existe nenhum homem justo. Isto não é verdade. A verdade é o que está escrito de maneira completa. Vamos ler o contexto. Romanos 3, do 20 ao 24, e você deve ler o livro de Romanos inteiro para entender a justiça. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Então não é regra, não é pela maneira religiosa. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Porque a lei mostra para mim e para você aonde estão nossos erros. Não matarás. Se eu matar, eu sei que eu matei, porque tem uma lei ali. Não matarás. Não adulterarás. Se eu adulterar, eu sei que eu adulterei, porque existe uma lei dizendo não faça isso. Então a lei me torna consciente do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Por quê? Da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Por quê? Testemunham a lei e os profetas acerca dessa justiça. Porque essa justiça não foi cumprida no papel, ela foi cumprida através da vida de um homem. É o que nós estamos falando o tempo inteiro. Esta palavra não se trata de uma regra, de uma lei. Ela se trata de uma pessoa. É a narrativa da vida de uma pessoa e essa vida é real. E esta vida, ela quer grudar em você, ela quer grudar em mim, ela quer fazer parte da nossa essência. A vida do próprio Cristo, a vida de Deus. Não há distinção. Ó o versículo 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia relata, sim, todos pecaram, mas foram justificados por meio da sua graça. Aquela graça que nós lemos no livro dos Hebreus, Romanos, lemos lá em Pedro, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Você foi redimido, você foi justificado do pecado. Você pecou, sim, no passado, mas existe, como diz Paulo, uma nova vida, uma nova essência, chamada de nova criatura, de novo homem. Assim como nós estudamos o desenvolvimento, como se dá a vida da nova criatura, assim como nós estudamos o desenvolvimento da idade humana na Terra, ao cumprir a justiça de Deus, Jesus, quando veio, ele veio numa semente do céu, colocada no ventre de Maria. José não coabitou, José não teve relações sexuais com Maria. Jesus foi concebido de maneira sobrenatural, mas ele foi formado carne no ventre de Maria. Então Jesus, como se deu a justiça de Deus? Jesus era 100% divino, 100% homem. Não foi criado da terra desta vez, ele foi gerado em carne. Isso é muito importante você entender. Jesus foi gerado em carne com a semente do céu no ventre de Maria, fecundada no ventre de Maria. Por que você precisa entender isso? Porque quando você for se identificar com a vida de Cristo, você vai se lembrar, ele foi totalmente carne. Então eu posso ser totalmente espírito. Se Deus se esvaziou de si para se tornar carne e pagar a penalidade do meu pecado, foi tentado e não pecou, eu posso me identificar também hoje completamente com a vida dele, com a vida no Espírito. Vamos ler novamente. Aquele que é a palavra, João 1,14, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida.
Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.